Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que todos vocês estejam muito bem. O programa de hoje está para lá de especial, porque vai trazer até vocês outra pessoa muito especial, que, graças a uma amiga muito querida que manteve aí esse contato, a nossa querida amiga Lourdes Carolina Gagete. Lourdes, um beijo, querida, muito obrigada de coração, né? Porque ela nos fez essa ponte maravilhosa com o querido amigo e escritor Sérgio Chimati. Se você ainda não conhece, você vai poder conhecer um pouquinho da sua vida e do que ele pensa a respeito dos vários temas que nós propomos a ele aqui algumas perguntas, tá bom? Antes de tudo, agradecer, né, a disposição do Sérgio de nos atender, atendeu de pronto, super simpático. Nossa, muito, muito obrigada, Sérgio. Que Deus te abençoe com esse lindo trabalho, com essas belas obras que você já nos apresentou. Tem projeto, ele vai falar de um projeto que ele está participando em Portugal, um projeto maravilhoso, ele vai falar para a gente. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né? Você que é fã do Sérgio, vai poder também acompanhar, tá? Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, por favor, gente, deixa seu like para fortalecer aí o nosso trabalho, tá bom? O Sérgio, gente, ele tem 7 obras publicadas. A gente vai dizer aqui, vocês vão acompanhar, né, as capas dessas obras. Tenho certeza que eu acredito, porque o Sérgio é 10 em vendas e tem alguns livros dele realmente que fazem ainda muito sucesso. Eu vou estar dizendo aqui essas obras e vocês vão estar acompanhando aí no vídeo, tá bom? Um Amor em Sete Vidas, um livro lindo que fala dessa questão animal. Tenho certeza que se você gosta, né, é uma excelente pedida, tá? Os Protegidos, Um Amor de Quatro Patas, que é outro também com um tema, né, de pets. Ó, você que gosta, vale muito, muito a pena mesmo. Lado a lado, apesar de parecer, ele não está só. Uma vida excepcional, Casa 3, Ecos do Passado. Então, essas são as 7 obras do Sérgio, tá? E ele vai dar mais pormenores aí. Quem quiser adquirir, gente, passar aí um momento, né, desfrutando de bons momentos através da leitura, o link para a aquisição está na descrição do vídeo, por favor, entra lá, adquire, presenteie, porque vale muito, muito a pena, tá bom? Se você não conhece o trabalho do Sérgio, convido você, com certeza, a conhecer. O Instagram do Sérgio, o Face do Sérgio, está tudo, o link na descrição aqui do vídeo, tá bom? Agora vamos passar ao que interessa, vamos conhecer um pouquinho mais do Sérgio Chimati. Ele vai se apresentar aí para vocês. Sérgio, é com você. Olá, Gisete. Oi, pessoal. Eu sou o autor Sérgio Chimati, da cidade de São Paulo. Eu tenho 7 livros escritos até o momento, sendo o primeiro pela Mundo Maior Editora, da Fundação Espírita André Luiz, os outros 5 da editora Vida e Consciência e o último que foi da editora Planeta, com o selo Academia. Muito bem, Sérgio, você fez aí sua apresentação, mas é de praxe, a gente está perguntando aqui sempre aos escritores, né? Como iniciou, como teve esse processo, né, esse início na literatura, como foi na sua vida, como começou, e como o porquê você iniciou a escrever. Conta aí pra gente. A literatura começou a fazer parte da minha vida na infância. Sabe quando o professor obriga você a ler, porque você não quer ler, né? Toda criança tem uma resistência para isso, né? Mas eu não dá para esquecer. O seminarista, aqueles livros, né, comuns, tá? Raquel de Queiroz, O Escaravelho do Diabo, aquela literatura trivial que serve para a gente ter as aulas de português, né?
E também tinha uma tia minha, que essa eu fazia com prazer. Ela tinha uma pilhas e pilhas de gibis. Então eu adorava ler aqueles gibis. Então se desenvolveu a ideia da imaginação, se desenvolveu, né, a ideia de refletir aquilo que a história contava. Sempre esse, acredito, seja um dos primeiros caminhos dos escritores. E aí que a vida passou, eu me tornei adolescente, como todo adolescente, ele quer escrever aquilo que ele sente, né? Então ele expressa aquilo que ele sente através de uma poesia, através de um desabafo, através de uma situação que ele nem sabe o que está fazendo, mas ele está realizando uma crônica. E aí, em 2009, foi quando eu escrevi, propriamente dito, o primeiro romance. Tá? Então, esse romance foi o ponto de partida para que eu pudesse me introduzir na vida como escritor. E, como escritor, eu participando de uma feira, eu tive um incentivo do meu querido Marcelo César, que é o escritor que era da Vida e Consciência. Esse daí também teve um incentivo da Márcia, né, que é da Fundação André Luiz, que também me auxiliou bastante para que eu pudesse me estimular como escritor. E foi assim que se deu o início da caminhada como escritor. Estamos aí até os dias de hoje. Poxa, Sérgio, Escaravelho do Diabo, O Seminarista, Gibis, é muito da nossa época. Eu já sei que você é da minha época. Porque, poxa, quem não leu Escaravelho do Diabo, né? E esses aí que você falou, maravilha, mas com certeza são excelentes obras e que vale muito a pena, tá? Pessoal aí jovem que não conhece, né? Tem essa série, acho que era a série Vagalume, se eu não me engano, que tinha Robson Crusoe, que eu também li, maravilhoso, e gibis, a gente acho que era o nosso primeiro contato praticamente com a leitura, era com os gibis, né? E é tanto que eu passei isso também para minha filha, Sérgio, passei para minha filha e foi fantástico. Hoje ela é uma leitora ávida, graças a Deus, e isso é muito bom, né? Porque realmente cria esse ambiente na questão da leitura e a vontade de ler. Então, papais, mamães aí, fiquem atentos. Então, Sérgio, hoje vivemos o tempo do amanhã, né? Tudo é muito corrido, tudo é para ontem, a pessoa se não quer mais esperar, né? E tudo isso que acontece em meio a toda essa problemática que a gente está vivendo, criando essas ansiedades. Você acredita que esse imediatismo pode comprometer a nossa vida? E associado a isso, né? Como começou a você escolher os temas dos seus romances? Que eu sei que são temas aí bem variados. Fala aí pra gente. Nem me fale. O imediatismo, eu acredito que o que nós vivemos nos dias de hoje realmente atrapalha bastante determinadas circunstâncias, como, por exemplo, a tolerância. Não é? Quantos casais você vê hoje em dia, por conta disso, se separando porque apertou errado onde a pasta de dente em cima, quando deveria ter apertado embaixo? Nós vivemos num dia de o tema de não é urgente, é para ontem. Se é para ontem, realmente, aí a pessoa extrapola os limites da paciência. Dá para se notar, porque as pessoas não param hoje em dia para refletir propriamente antes de tomarem uma atitude. E como nós temos visto tanto aí, cada um diz o que pensa, o que quer, sem se preocupar se ele está ofendendo ou não, né? Sem saber, inclusive até pessoas, figuras públicas, né? Como a gente diz, como a gente conhece, que não tem aquela preocupação de o que vai repercutir isso na vida das pessoas. Algo, ao invés de se preocuparem da repercussão positiva, elas preferem, sobre o pretexto
de dizerem que estão sendo sinceras, não se preocuparem nem um pouco com a sensibilidade dos outros e muitas vezes até, inevitavelmente, ferindo, né, a sensibilidade das pessoas. E isso é o que torna a coisa prejudicial. Se o ser humano aprendesse, no geral, a viver a vida com mais paciência, ter mais tempo para determinadas coisas, o tempo talvez não passaria tão depressa para essas pessoas. Eu, como não vivo da vida de escritor propriamente dito, porque ainda não cheguei nesse momento, eu sou um profissional da área comercial. Então, todos os dias eu presencio isso, de observar que as pessoas andam tão depressa na vida que muitas vezes elas se esquecem de viver. Elas se esquecem de valorizar aquele momento que eles têm com a família, aquele momento que eles têm com os filhos, aqueles momentos que eles podem curtir com os amigos. Não é? Não que a vida tenha sido feita exatamente para se divertir. Afinal de contas, eu acredito que ninguém tenha vindo para diversão. Nós todos estamos aqui com algum propósito. Acontece que esses propósitos que nós criamos da vida nem sempre tem a ver conosco. O pessoal às vezes se direciona tanto para o que diz a mídia que não se preocupa de serem eles mesmos. Então eu acredito que esse imediatismo dos dias atuais seja o real problema que nós precisaríamos superar para que a vida fosse mais feliz, mais tranquila. E não existissem tantas doenças, ou tantos doentes para adquirirem essas doenças. Verdade, Sérgio. Eu acho que você resumiu bem essa problemática que, infelizmente, a gente está vivendo, né, nesse nosso cotidiano. O triste disso é que muitos de nós só acorda, né, quando a gente está naquele fundo do poço, ou quando acontece alguma coisa, ou quando a gente adoece. Né? Infelizmente, parece que esse clique aqui, né, a gente só consegue abrir os nossos olhos quando a gente, infelizmente, está com alguma doença, ou acontece alguma coisa aí com algum ente querido, com alguma pessoa, e infelizmente a gente acorda aí, mas nunca é tarde, né? E perfeito aí o que você falou, realmente. Quais seus maiores desafios hoje, Sérgio, depois de um ano de pandemia? Qual a sua análise sobre tudo isso que aconteceu e como você viveu, né, ou está vivendo, porque está acabando, não sei se está, enfim. Qual a sua análise sobre isso? Os meus desafios depois de um ano de pandemia são os mesmos que os desafios da maioria das pessoas. Sobreviver. Mas não sobreviver só economicamente, o que é muito importante, mas emocionalmente. Porque imagina a situação do quanto nós fomos prejudicados em relação a isso. Você desenvolver obrigatoriamente ou compulsivamente uma síndrome de pânico porque você não pode sair na rua, porque você não pode se aproximar tanto de alguém para compartilhar o quanto você gosta dessa pessoa. Isso tudo é uma necessidade humana que, entre outras tantas, foram retiradas de nós. Então, esse é um desafio que quem disser que não tem, está mentindo, a menos que não seja humano. Porque, pelo menos que se julgue, vamos dizer assim, esses são os piores, aqueles que se julgam intocáveis, aqueles que se julgam fortes o suficiente. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de aceitação. Né? Nesses tempos de pandemia, nós precisamos às vezes superar o orgulho e admitir que nós somos apenas seres em evolução. Todos nós, cada um de nós. E para isso, muitas vezes é preciso
aprender que é preciso muitas vezes nos colocarmos, não em segundo plano, mas nos colocarmos junto com aqueles que passam essa situação de dificuldade, de obstáculos conosco. Esse é um dos maiores desafios da humanidade. Porque todos os dias nós vemos aí no noticiário coisas que nos auxiliam sempre a nos sentir cada vez mais down, mais para baixo. E se você se deixar envolver por isso, você acaba assimilando toda essa negatividade. Então, um dos desafios, ser positivo enquanto tudo ao seu lado, ao seu redor, parece conspirar para que a coisa ande de uma maneira que as pessoas se sintam negativas. Então, para que não sejamos mais um número negativo ao lado de tantos outros, a maior superação que se pode esperar de um ser humano é que ele tente superar o negativismo, o negacionismo, para que todos, compreendendo que todos precisam estar se sentindo bem aonde vivem. Eu acredito que essa seja a maior superação a fazer, né, numa época, um ano pós-pandemia, como é sempre em qualquer época da humanidade. Isso, verdade, Sérgio. E você pontuou muito bem essa questão dos desafios emocionais, né? Porque você tem toda a razão, porque está sendo difícil. Porque se é difícil para o financeiro, mas o emocional, eu acredito que ele pegue muito mais, porque se você não tem esse equilíbrio emocional, você pode até ter o financeiro bem, ok, mas você vai faltar. E às vezes, quando você tem esse equilíbrio emocional, o financeiro pode até não estar muito bem, ou estar muito mal, na verdade, mas você tem esse equilíbrio, você consegue, aos poucos, se reerguer. Então, esse lado emocional realmente é algo muito complicado. Infelizmente, como você bem também pontuou, os noticiários não nos ajudam, ao contrário, né? Eu, particularmente, aqui, não assisto a esse tipo de coisa, eu vou acompanhando as notícias pela internet mesmo, porque é muita desgraça e acaba que a gente deixa entrar nessas energias aí que não são boas em nosso lar e fica tudo muito contaminado. Então, fica até um alerta, acredito que muitos de nós sabem disso, mas às vezes reluta em poder abrir mão, né, dessas, enfim, desse tipo de coisa aí. Mas você está certíssimo mesmo, adorei sua resposta. A gente, com esse mundo tecnológico, a gente está experienciando outras formas, né, de relacionamentos. E tem muitos que se fazem à distância. Então, eu perguntaria a você, a distância enfraquece os relacionamentos, né? E como seguir depois da saudade e do luto? O que é que você nos diz? Eu acredito que a distância só enfraquece um relacionamento que não exista amor. Porque se existir amor no relacionamento, não existe distância que enfraqueça. Só um exemplo do que nós temos vivido na atualidade, né, recentemente, e que na realidade nós estamos vivendo ainda, uma avó, um avô que está distante do seu neto porque ele precisa manter o distanciamento social. Diminuiu. Uma pessoa que ela está em outro país, ela não pode sair daquele país para estar convivendo com as pessoas que ela ama. Isso enfraquece o relacionamento? Se enfraquecer o relacionamento, é porque o relacionamento não está fundamentado exatamente naquela necessidade de ter aquelas pessoas ao lado, na necessidade de poder mostrar aquilo que se sente. O advento da internet hoje em dia, para isso, foi maravilhoso, porque as pessoas hoje, em lives, em audiências, né, videoconferências, elas conseguem ainda
com isso ainda superar um pouco disso. Agora, é a mesma coisa também se nós amamos muito uma pessoa que partiu. Como nós podemos dizer que enfraquece o relacionamento, não é? Se nós formos comparar a dor do luto, não é? Existem duas formas de sentir saudade. Existe aquela saudade que ela é perniciosa, perigosa para a saúde. É aquela que você não aceita de forma nenhuma. Que você sente aquela saudade de tal maneira que ela te enfraquece. Ela não enfraquece o que você sentia pela pessoa justamente porque você não sabe como lidar com isso. Existe aquela outra forma de saudade. Aquela saudade que nós compreendemos que com certeza, com fé no futuro, de que a saudade dói aos dois lados. Não é só do nosso lado. Porque se eu acredito que a vida nos torna eternos, a pessoa que está em outra vida, que eu não sei o que se passa com ela, eu devo atinar para a ideia de que se eu estiver ruim e ela estiver sabendo que eu estou ruim, ela também pode se sentir muito mal. Então eu devo avaliar se isso que eu estou sentindo aqui pode afetar outra pessoa. Se bem que não dá para disfarçar, né? Ou você aceita ou você não aceita. Aí não é uma coisa interessante a gente pensar o seguinte: a pessoa se foi, Deus nos retirou ela do nosso convívio. Não, Deus não retirou ela do nosso convívio. Se nós tivermos fé, acreditarmos que nada acontece por acaso, Deus sabe o que faz, Deus também sabe o que faz quando Ele nos tornou à prova de aceitar a vida sem aquela pessoa que julgávamos ser imprescindível no nosso caminho. Mas também, para quem não tem fé, eu acredito que seja muito difícil realmente lidar com a saudade, ou, entre aspas, da perda, porque eu acredito que ninguém perde nada, porque as pessoas se perdem, elas não perdem ninguém, elas se perdem naquilo que elas não sabem lidar. Se ela não tiver fé na vida futura e não tiver fé de que existe uma força maior para que nós possamos nos segurar, então nós não acreditamos que nós vamos um dia nos abraçar com aqueles que nós amamos. E nós podemos nos entregar nessa vida de uma maneira como não deveria acontecer. É isso que eu penso. Agora, a melhor forma de lidar com o luto é essa. É continuar vivendo sabendo que a vida continua aqui ou acolá, deste lado ou além da vida. Então, a importância, né, Sérgio, da gente viver esse luto, é como você falou, que a distância chega uma hora que não dá, não tem como você viver um relacionamento sempre à distância, mas que quando essa distância ela é ocasionada pela perda, né, e onde a gente não tem mais essa possibilidade de ver, no caso da morte do corpo físico, a gente tem a saudade, mas é importante também a gente viver esse luto. Então, acho que você resumiu aí muito bem, e fica aí um alerta, dá um conforto, né, para quem já perdeu os seus entes queridos, principalmente com tudo que a gente já viveu, e é bom refletir, sim, a respeito. Sérgio, eu conversando aqui com muitos, né, muitos amigos queridos, principalmente que trabalham com a arte, seja ela qual for, a literatura, a pintura, a música, eles acreditam que a arte declinou, né, um pouco, declinou alguns degraus abaixo. Como você enxerga esse processo, a arte, né, nos dias atuais? Olha, Gisete, eu não acredito que a arte tenha declinado. Eu acredito sim que os investimentos na arte tenham declinado. E por conta de que
por falta de incentivo, as pessoas até perdem a vontade de expressar a sua arte. Eu acredito que isso tenha acontecido. Olha, eu vou te contar que eu nunca parei, Sérgio, para pensar sobre esse aspecto, né, que você falou. É óbvio que a gente sabe, a gente que trabalha também, né, com essa questão da criação, na literatura, enfim, que é a nossa área, mas eu vejo assim, que eu concordo em partes com você, eu acredito que não há incentivos, realmente não. Posso até olha, se eu estou aqui refletindo na sua resposta e realmente ela tem muita lógica, né? Porque, assim, muitos se desestimulam, né, pelo fato de não terem essa resposta da incentivo, nem a arte, nem a cultura de uma maneira geral, e acaba que, infelizmente, aquilo ali vai desestimulando, a gente vai deixando para lá, até porque é muito difícil hoje, no nosso país, quem quer viver de arte. A maioria dos artistas, não, eu não estou dizendo nem os famosos, tudo bem, mas uma boa parte dos artistas não consegue viver da sua própria arte. Tem que ter sempre um trabalho secundário, porque não tem como se sustentar, né? Então, eu acredito que você somos, eu não vivo, infelizmente, da minha literatura, mas é algo que deixa a desejar. E realmente, essa falta de estímulo é algo que desestimula e muito. Principalmente, eu acho, que essa galera mais jovem, né, que tem um talento, apesar da tecnologia ser uma ajuda, ser uma ferramenta que pode sim, porque a gente grava um vídeo, pode chegar a um alcance enorme, coisa que não tínhamos até bem pouco tempo atrás. Mas sim, eu acho que eu sou forçada, vamos dizer assim, porque eu nunca tinha parado mesmo. Eu sempre acreditei que em alguns tipos de arte, por exemplo, como a música, houve um declínio, né? Mas, se a gente for analisar, o que na verdade acontece é que não há fomento, não há estímulo para a arte, e o estímulo que tem as mídias, né, esse mercado da arte em si, principalmente o mercado da música, né, o mercado musical, é um mercado muito enlatado. A gente já falou, já teve a oportunidade de conversar aqui, inclusive, com músicos a respeito, é um mercado muito enlatado e que se predispõe apenas a estimular determinados tipos de música. E acaba que só esse estilo a gente tem conhecimento e fica assim, são aqueles sucessos meteóricos, mas que não deixam, não agregam em nada e que não ficam, né, para uma posteridade. Porque se a gente for pegar grandes músicos, Pixinguinha, Nelson Gonçalves, até hoje, mesmo com suas mortes, já tem um tempo, fazem sucesso até hoje, né? Ataúfo Alves. Olha que eu estou pegando assim, mas tem pessoas até muito mais antigas que estão aí, estão atual, e que é passado de geração em geração. A gente vê isso muito no rock, né? O rock, mas a gente vai ter um programa sobre isso também. Mas eu adorei sua resposta, me fez refletir bastante, viu? Bem, a gente falou no início que duas de suas obras, né, são trabalhadas, tem essa questão dos animais, né, do amor aos animais. Hoje há uma supervalorização pela causa animal, o que é maravilhoso. Eu amo animal, crio. Hoje eu tenho um gatinho aqui comigo, já tive muitos outros, mas infelizmente, como eu moro no apartamento e pequeno, não tem como eu criar, porque não é só você pegar, você tem que dar pelo menos uma condição, né, uma qualidade de vida também ao animal. Porém, muitos também se criticam que está havendo uma substituição do animal, né, de estimação, se substitui, no caso, os filhos por animais de estimação. Como você observa isso? Sim, nós temos observado bastante supervalorização, né, da proteção aos animais. Na realidade, nos dias de hoje, nós temos notado
uma preocupação bastante grande com diversos temas que são realmente uma preocupação, né, da sociedade em geral. Pelo menos à vista do nosso país, por exemplo, sobre a versão sobre o racismo, sobre homossexualidade, não é? Sobre várias questões no que diz respeito ao convívio humano, onde nós tentamos exercitar a tolerância àquilo que nos é diferente. Mas em relação àquilo que nos é diferente, nota que interessante uma coisa. Nós temos uma tendência a querer fazer aquilo que nós pensamos que seja o correto para que outras pessoas façam da maneira como nós queremos. Isso para dizer o seguinte, justamente para outra parte da questão sobre as críticas que certas pessoas dirigem para aquelas que ao invés de filhos preferem adotar cachorro, gato, periquito. Se nós não temos, né, uma vivência nesse sentido, às vezes a pessoa não pode ter filhos, às vezes a pessoa não quer filhos. Que direito nós temos de achar que todas as pessoas são obrigadas a terem filhos? Existe muita mistificação nisso tudo, né? Uma delas é de que a fila dos encarnados está aumentando e precisam ter os pais. Isso é absurdo. Então, uma coisa a nós exercitarmos é pararmos de pensar que as pessoas têm obrigatoriamente que ser como nós, que tem que fazer o que nós fazemos. Tá? Quando nós não somos atingidos em alguma coisa, nós precisaríamos parar para pensar que nós devemos respeitar o modo de ser das pessoas. Esse é um dos primeiros passos. Não é nem preciso se colocar no lugar do outro. É simplesmente respeitar. Então, se a pessoa resolveu que ela não quer adotar um filho ou não quer ter filhos, qual é o problema? É isso que eu penso. Porque se nós passássemos a aceitar aquilo que as pessoas querem para elas, nós teríamos melhores condições de aceitarmos aquilo que nós acreditamos não seja para nós, né? Quantas vezes nós negamos alguma coisa que nós não gostamos em nossas vidas e decidimos sermos os juízes da vida alheia. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, aqueles que criticam o fato de os outros não terem filhos, puxa vida, você já imaginou, inclusive num dos meus livros, Os Protegidos, é um assunto bastante abordado sobre isso. Você já imaginou uma pessoa adotar uma criança e se arrepender de fazer isso depois? Se isso não é correto, se você adota um cão ou um gato, você depois se arrepender e se desfazer desse gato, você também vai fazer isso com uma criança? Até isso hoje em dia está sendo abordado. Isso legalmente. O que se passa sem preocupação do que vai acontecer na cabeça da pessoa que está se sentindo repudiada, se sentindo abandonada? Então, ao invés de nós julgarmos aquilo que nós acreditamos ser errado nas pessoas, se nós procurássemos descobrir o que realmente é onde nós estamos errando ao julgarmos, seria bastante e muito mais produtivo. É nisso que eu acredito. Verdade, verdade. Você falou aí das fofoqueiras, né? A gente acredita, né, que a melhor forma de melhorar o mundo é a gente cuidar do que é nosso e de nós mesmos. Quando eu falo cuidar, é cuidar da nossa vida, porque tem muita gente que dá conta da vida dos outros e não dá conta da sua vida. E acontece muito, né, essa questão, e que muita gente fica aí querendo tornar o mundo melhor, querendo fazer das outras pessoas o que elas querem, e, no entanto, não cuidam de si, não olham para si, e isso é muito
complicado, né? Porque eu acredito sim que você, mais uma vez, você tem razão e eu acredito que foi perfeita as suas colocações, né? Tem gente que, infelizmente, não se opta por animais a filhos, ou, enfim, porque não adianta, é como eu falei, não adianta só você dizer assim, ah, eu tenho um animal de estimação, ou eu adotei um animal, enfim, mas se você não dá o devido cuidado, a mesma coisa de um filho, de uma criança, principalmente, na maioria das vezes, quando você adota uma criança que ela não é ainda um recém-nascido, já tem uma certa idade, aquela criança já traz, né, algumas cargas de sofrimento que para estar ali, para chegar até a adoção, tenho certeza que não foi fácil, então a gente tem que pensar muito e agir com muita responsabilidade, e você, né, tem total razão nisso, e parabéns, parabéns pelas suas colocações. A gente falou aí de fofoqueiro, né? Mas a gente vai falar também de um assunto que, infelizmente, envolve um pouco disso, que são os patrulheiros das redes sociais, né? Hoje temos uma verdadeira patrulha nas redes sociais que a tudo observa. Nossa, se você disser uma palavrinha que eles não gostem, pronto, é um motivo para você ser cancelado. Você acredita, né, que esses muitos aplicativos substituem velhas janelas de nossas casas? O que você acha que está sendo substituído? Porque antes tinha, né, como era a rádio fofoca que o pessoal dizia, que ficavam lá aquelas senhorinhas, os senhores também, porque é sempre colocado só para mulher e não é verdade, né, gente? Os homens também são bem fofoqueiros também. Então, ficavam lá nas janelas e dava conta da vida de duas pessoas, Deus e o mundo. Você acredita que hoje essas janelas aí foram substituídas pelas patrulhas das redes sociais? Eu não tenho dúvida que em muitos casos as janelas foram substituídas só para a palavra Windows, que significa a mesma coisa. No entanto, é o momento. Existem pessoas se conhecendo, namorando, até se casando pela internet. Essa legião de pessoas que vivem, né, de internet exclusivamente não é bom, não é saudável, porque todo ser humano precisa de uma vida social. Agora, as mídias sociais, elas não vêm substituir essa conexão que existe entre as pessoas. Porque em um momento ou outro você não vai conseguir só estar por trás da tela. Você pode até entrar na casa das pessoas através da tela, mas o convívio do tete a tete ainda é preciso, é necessário. Você pode até compartilhar um sentimento que você tem por uma pessoa. Eu vejo às vezes nas minhas páginas, na minha página, né, do Instagram, às vezes do Facebook, né? Eu mesmo vejo alguns outros perfis, né? E observo o que está acontecendo, eu dou risada. Eu vejo pessoas brigando, né? Porque ela foi abordada de uma maneira incorreta, que ela julgou incorreta, que ela sofreu, entre aspas, uma paquera, tá? Desculpa o termo antigo, né? Não sei que termo hoje em dia se usa para isso, mas as pessoas se ofendem pela internet. As pessoas se unem pela internet. O grande problema é quando elas começam a setorizar de tal forma que elas se colocam de lado e elas se setorizam. E você vê que ali existe aquela intenção de o clube da Luluzinha, que a gente costumava dizer antigamente, e que você é impenetrável. Né? Se você entrar numa página e você fizer um comentário que aquela pessoa não está esperando, você pode esperar que você pode ser alvejado. Também tem aquele lance de que as janelas, né? Existem também os fofoqueiros pela internet. Isso é uma coisa bastante interessante, que eu dou risada, dou muita risada com isso. Eu me divirto, na verdade.
Mas substituir, nunca vai substituir. Porque não dá para eu jantar aqui, né, onde eu estou, né? Posso até tentar, mas só que vai faltar aquele contato anímico, aquele contato de alma entre as pessoas, não é? Isso sem contar as intimidades, que apesar de saber que existem hoje formas de até as pessoas estão fazendo nudes, não é? E dizem que existe até uma forma de relacionamento sexual pela internet. Eu não sei se isso dá muito certo. Eu não sou a pessoa para dizer isso porque eu nunca fiz. Mas é uma coisa que pode até ser interessante nos dias de hoje, para você ter uma conexão com as pessoas que estão longe e você ter uma globalização das informações. Mas substituir é meio difícil. De um lado, tudo que é exagero é ruim. Absolutamente tudo. Se você tomar uma dosezinha de vinho, ela pode te fazer bem para o coração se ela tiver o produto da uva realmente. Se você tomar 3 garrafas de vinho, você pode se prejudicar. Assim funciona para tudo. Tudo que é em dose exagerada é ruim. Tudo tem que ser dosado, inclusive a interação pela internet. Então, é verdade, tem aí os donos da verdade, né? Que é a Rádio Patrulha aí das Janelas, que ainda tem nos interiores. Tem sim, não vou dizer que não tem não, que acabou de vez, mas é como você bem, o Windows, na verdade, que é onde tudo tem aí, são janelas, né? E, enfim, você realmente você tem razão, mas eu acho que esse equilíbrio aí que você citou também seja fundamental em nossas vidas, e eu acho que para tudo, né? Então, muito, muito bom. Mas, bem, vamos aqui à penúltima pergunta, né? A literatura, Sérgio, é uma ferramenta para a vida. Você concorda com isso? O que é que você acha? Ou não? Vai que não seja, não sei. Enfim, qual sua obra e seu escritor preferido, se é que você tem, se você tem, ou não tem, ou admira muitos, enfim, fala aí para a gente. Uma questão interessante. Eu não tenho preferências exclusivas. Eu tenho, na realidade, admiração por vários escritores de muitos gêneros literários, desde Machado de Assis, Raquel de Queiroz, os tradicionais, né? Jorge Amado, então, é uma sumidade indiscutível, né? Serve de escola para tanta gente. Contemporâneos como Paulo Coelho, Nana Pavoli, tá? Que escreve até as obras como eles chamam hot, hoje em dia, eu gosto. Eu acredito que um escritor, para ele ser um escritor, precisa ter um aprendizado não copiando ninguém, mas até lendo bula de remédio para saber a forma como se escreve. Eu admiro isso muito nos escritores. Eu gosto até daqueles poemas métricos. Então eu não tenho uma preferência, eu tenho admiração pelas obras. E isso vem de muito tempo, não é? Bom, para quem aprendeu lendo gibi, não é? Como não? Isso não diminui a qualidade de expressão. Se você pegar quadrinho por quadrinho de um gibi e depois ele colocar ele em ordem como se fosse um livro, né? Numa historinha pequena, você pode extrair até aí uma lição de como deve ser o início, o meio e o fim de uma história. Então, gêneros de autores como, por exemplo, espíritas, né? Como Marcelo César, a Mônica de Castro, adoro. A gente não tem que gostar. A gente tem, vamos dizer assim, para nosso aprendizado, saber o que se passa. Eu acredito isso sobre o que diz um escritor quando ele se propõe a fazer qualquer obra. Dizem que eu tenho a minha característica de escrita. Eu acredito que sim. Algumas pessoas podem gostar, outras não gostarem. Agora, eu não me classifico nunca naquela maneira de dizer que eu não gosto disso ou não gosto daquilo.
Eu gosto sim de conhecer. Então, a minha saga pelo conhecimento é maior do que o meu poder de crítica, não é? Porque criticar é muito fácil. É só você dizer aquilo que você não gosta. Mas quando a crítica é construtiva, aí você aborda aquilo que você não faria para que você possa reconhecer o valor do outro, respeitando o que ele faz. É isso que eu penso e são esses autores todos maravilhosos que nós temos na literatura portuguesa, na literatura internacional, em geral. Belas admirações as suas, muito bem. Eu acho que essa diversidade é que faz a diferença. E você, como escritor, saber valorizar também, né, outras obras que sejam diferentes das suas, no sentido assim do gênero, né, da maneira, da forma de escrever. Então, assim, esse é que faz a diferença e você deixa aí um exemplo mesmo, porque tem pessoas que são, eu digo que são preconceituosas mesmo, né? Ah, eu só gosto disso. Tudo bem, você gostar é até um direito seu, mas às vezes não faz determinada coisa por preconceito, porque, enfim, o fato de você concordar com uma coisa não quer dizer que aquela coisa seja muito correta. E o fato de você não gostar não quer dizer que esteja errado, né? Então, temos aí o direito ao livre-arbítrio e vontades, isso é o que é mais importante. Então, quem sabe disso e conhece aí a sua escrita, sabe que também você diversifica. E a gente lê, apreciar outras coisas, enriquece muito o nosso conteúdo, o nosso vocabulário, enfim, parabéns mesmo. E aí, gente, a gente chega ao final, né, dessa belíssima entrevista. Nosso muito obrigado aí ao nosso querido amigo, escritor Sérgio Chimati. Sérgio, um super beijo no coração. Que Deus te abençoe muito. Você é uma simpatia. Adorei te conhecer pessoalmente. Já conhecia suas obras, sim, mas adorei te conhecer. Quem sabe um dia a gente vai marcar um encontro aí para a gente, no tete a tete, né? Para a gente poder, sim, dialogar mais um pouco, fazer algo melhor, né? Apesar de que esse formato também é bem legal. Então, gente, você quer adquirir as obras do Sérgio, por favor, no Face, no Instagram, segue ele também. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora você vai ficar com as considerações finais do Sérgio, os seus agradecimentos aí. Sérgio, de coração, que Deus te abençoe. Nosso muito obrigada. Lourdes, querida, muito obrigada por essa ponte aí maravilhosa, viu? Que Deus te abençoe também. Gente, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nas mídias sociais, eu tenho uma página no Facebook e uma página no Instagram, que eles estão com o meu nome, Sérgio Chimati. Muito fácil de encontrar hoje em dia, só você colocar lá no Google já aparece, né? Eu adoro interagir e refletir, né? Colocando os assuntos atuais. Eu coloco posts de reflexão de trechos das minhas obras, né? Coloco. E até com quem não me segue, eu mantenho contato. É uma forma de você manter contato com o mundo realmente, né? E eu acho muito interessante, as pessoas que me seguem são sempre muito fiéis. Eu adoro, eu tenho eles todos como os meus amigos. De certo que, como é o caso do Facebook, tem muita gente, por isso eu não dá para usar o perfil, porque eu não teria como acompanhar isso, tá? São muitos seguidores, porque o Facebook é mais antigo meu do que o Instagram. O Facebook eu não tenho perfil, então, às vezes as pessoas até se ressentem pelo fato de eu não aceitar amizades. Como eu uso só a página do Facebook, então por isso é que, né, eu interajo mais no Instagram, né? Mas tudo que vai no Instagram automaticamente vai para o Facebook. Então, como hoje em dia
É normal as pessoas acompanharem os dois, ou então um ou outro, então eu não fico sem tanto contato com as pessoas através das mídias sociais. E com relação a minhas pretensões, né, para o futuro, esse ano eu acredito que está me projetando assim de uma forma mais internacional, porque eu estou participando da 91ª Feira do Livro de Lisboa, através de um grupo maravilhoso de escritores, que é o grupo Sem Fronteiras, presidido pela Diandreia Portugal, uma pessoa maravilhosa, que precisa ter uma organização para acompanhar essa turma, que eu estou cada dia mais abismado. Para vocês terem uma ideia, de coautores tem mais de 300, e de autores solo, como eu estou participando, tem mais de 74. Então você imagina todos esses escritores do mundo inteiro mandando obras para lá. Então esse é um dos meus projetos, né? Levar os meus livros através das fronteiras, para não existirem fronteiras, porque interagindo com os outros escritores é uma coisa muito agradável. Eu tenho conhecido escritores maravilhosos através do Sem Fronteiras, desse grupo maravilhoso, que eu estou participando da 91ª semana que vem. Quer dizer, a partir do dia 26 de agosto vai acontecer em Lisboa. Eu quero transmitir aqui meu agradecimento pelo convite seu, querida Gisete, que me foi encaminhado aí através da querida escritora Ana Lourdes Gagetti, que me prestigiou indicando para você, agradecendo também as pessoas que te assistem, que acompanham o seu canal, né? Também tem um canal no YouTube que inclusive eu quero colocar essa entrevista, que acredito ela tenha sido muito produtiva, muito gostosa. Essa maneira de interagir, fazer com perguntas e respostas também, que você instituiu, que eu acredito seja um pouco diferente do resto, seja interessante, né, das demais. Achei muito interessante. E eu quero desejar a todos esta passagem por esse período difícil que nós estamos passando, que todos tenhamos força para a superação. Aqueles envolvidos por todas as dores causadas pelas pessoas que perderam entes queridos para essa doença que surgiu, né, no nosso século que veio, não para nos dar um aprendizado, mas que nós possamos nos reconhecer como seres humanos, para que nós possamos compartilhar mais amor, mais compreensão, mais tolerância e aceitação daquilo que nos é diferente. Então eu agradeço muito a participação, a possibilidade de estar com você, Gisete, e de estar com essas pessoas maravilhosas que também fazem parte do seu canal. Muito obrigado por todos que nos assistiram. Até breve.